Esta é a correção do PET 3 de História do ano de 2021, do sétimo ano, semana 3. Eu sou a professora Jordana e espero que vocês entendam melhor o contexto dessa atividade através desse vídeo. Mas não se esqueça de dar o seu like e ativar o sininho, se inscrever no nosso canal Navegando pela História, para que você possa receber as notificações de novos próximos vídeos. Tema da atividade: Economia e Sociedade na América Portuguesa. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a economia e a sociedade brasileira no período colonial. Você deverá ser capaz de identificar as principais características dessa sociedade, além de diferenciar a sociedade açucareira da mineradora. Mas, antes de discutir as respostas das questões do PET, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o início da colonização no Brasil e as razões da coroa portuguesa em optar pela produção açucareira. A colonização efetiva do Brasil inicia em 1530, quando 5 navios e uma tripulação de cerca de 400 pessoas, numa expedição comandada por Martim Afonso de Souza, com o objetivo de iniciar a ocupação da terra, desembarcou no local que hoje corresponde ao estado de São Paulo. Em 22 de janeiro de 1532, ele fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente, e alguns povoados como Santo André da Borba do Campo e Santo Amaro. Após a iniciativa de Martim Afonso, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, ordenou a divisão do território brasileiro em grandes porções de terras, 15 capitanias ou donatarias, e as entregou a pessoas que tivessem condições de empreender e administrar o território. Membros da alta aristocracia portuguesa, integrantes da cúpula política portuguesa, tinham títulos de nobreza, altos cargos, dentre comerciantes e donos de terras, detentores de privilégios, grupo ligado à monarquia, fidalgos leais ao rei de Portugal. Mas, por que escolheram a produção açucareira para dar início à colonização? Foram muitas as razões, mas vou citar algumas. O ouro só foi encontrado no nosso território um século depois, por volta de 1693, através das expedições bandeirantes, num local que hoje corresponde ao nosso estado de Minas Gerais. O açúcar era um produto amplamente consumido na Europa e algumas regiões do Brasil tinham clima favorável ao desenvolvimento da lavoura açucareira. Então, vamos à atividade. Questão 1. A economia brasileira passou por dois momentos diferentes, a açucareira e a mineradora. Apresente duas características de cada uma dessas economias. As principais características da produção açucareira no Brasil colonial foi a grande propriedade agrícola, latifúndio, monocultora, que se refere ao plantio de uma única cultura, escravocrata, trabalho escravo e exportadora, produção voltada para o mercado exterior, cujas características foram designadas pela expressão inglesa plantation. Características da atividade mineradora: monopólio da coroa portuguesa. As minas pertenciam à coroa, que concedia lotes, também chamadas de datas, aos mineradores para a exploração do ouro. E também escravocrata. O trabalho nesses lotes eram realizados por escravos em locais denominados de lavras. Questão 2. Sobre a economia mineradora, defina os seguintes conceitos. Letra A. Quinto. Imposto pago pelos mineradores à Fazenda Real, coroa. Pela exploração das jazidas, os mineradores pagavam 1/5 de qualquer quantidade de metal extraído. Questão B. Ouro de aluvião. Aquele encontrado no chamado aluvião, depósito de areia, argila e cascalho, nas margens dos rios ou em seu leito, acumulado pela erosão.
C. Casa de fundição, onde todo o ouro era obrigatoriamente fundido e transformado em barras. Letra D. Captação. São todos os impostos que são pagos para a capita, literalmente por cabeça. Neste sistema de captação, o explorador das minas deveriam repassar uma quantidade de ouro proporcional ao número de escravos que tivesse sobre sua propriedade. Desse modo, quanto mais escravo um explorador tinha, maiores eram as cobranças feitas em cima da sua produção. Explique o que era o engenho e como era a sua estrutura física. Os engenhos eram o estabelecimento onde se produzia o açúcar, ou seja, a grande propriedade produtora do açúcar. A estrutura física era composta por casa grande, do senhor, senzala, dos escravos. Além dessas moradias, havia construções reservadas à produção, a casa de engenho, onde ficava a moenda e as fornalhas, a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado, os galpões, onde o açúcar era transformado em pó, e a capela, onde a comunidade local se reunia nos domingos, dias santos, batizados, casamentos e funerais. Questão 4. Com base no que você estudou sobre a sociedade colonial, analise quais características desse período ainda podem ser percebidas na sociedade brasileira atual. Bem, na minha opinião, a principal herança da sociedade colonial é a origem do povo brasileiro, através da miscigenação de índios, negros e brancos, dando origem a uma pluralidade cultural que influenciou no nosso vocabulário, na religiosidade, na nossa mentalidade, tradições, etc. Outra característica é o patriarcalismo, um sistema social dominado pelos homens, no qual eles são a figura de autoridade que detém o poder máximo. Embora a conquista feminina no mercado de trabalho, como chefe de família, tem crescido no nosso país e no mundo, ainda percebe-se na nossa sociedade essa mentalidade de valorização da figura masculina em detrimento da desvalorização da figura feminina. Isso no âmbito político, econômico, social e moral. Há uma desigualdade de tratamento de ambos na sociedade. Um comentário para complementar a questão. Essa desigualdade de gênero está presente no aumento do feminicídio. Há uma grande quantidade de mulheres no Brasil sendo assassinadas, sofrendo diariamente agressões verbais, físicas e psicológicas. Bem, essa é a minha opinião sobre a herança colonial da nossa sociedade. Vocês podem resumir e formular sua própria resposta usando seu senso crítico e tirar suas próprias conclusões sobre o tema. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.